No curso desta semana, as questões e os processos incidentes no direito processual penal. Entenda o conceito, a natureza jurídica e as características das questões prejudicadas, preliminares e o princípio da suficiência da ação penal. As aulas são com a professora Carolina Carvalhal. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade com a nossa aula de processo penal. E neste bloco a gente vai falar sobre as exceções previstas no artigo 95 do Código de Processo Penal. Vamos estudar as espécies de exceções, vamos ver a diferença entre exceções e objeções, exceções diretas, exceções indiretas. Mas antes de nós adentrarmos ao assunto, a gente precisa saber o que vem a ser exceção. Nós temos dois tipos de exceção. Nós temos a exceção material, de direito material, e nós temos a exceção aqui processual, instrumental. Quando eu falo a palavra exceção, na acepção jurídica, ela vem no sentido de defesa. Então, quando eu tenho uma exceção material, eu estou falando de uma defesa do mérito da causa. Eu estou falando da própria pretensão punitiva, do pedido, da imputação no processo criminal. Bem, quando eu falo agora de uma exceção instrumental, e aí que vai ser o objeto de estudo da nossa aula neste bloco, aí eu vou falar das questões processuais como um todo. Eu posso falar das condições da ação, dos pressupostos processuais, bem como estas exceções que elas estão elencadas no artigo 95. Vamos ver as espécies dessas exceções, as características de cada exceção. Bem, vou falar aqui um conceito que o Renato Brasileiro trouxe no seu livro Manual de Processo Penal. O que vem a ser essa acepção processual no sentido da exceção. Logo, ele diz: exceção é o meio pelo qual o demandado se defende em juízo, representando, em última análise, o exercício concreto do direito de defesa. Nesse sentido, o termo exceção se confunde com a própria defesa. Em sentido processual, mais restrito ainda, exceção seria uma espécie de matéria que não pode ser examinada de ofício pelo magistrado. Nesta acepção instrumental, eu tenho aqui um conceito de exceção de uma forma geral, mas nós vamos ver que a exceção no processo penal, ela pode também ser arguída de ofício pelo juiz. E aí a gente vai estudar a questão das nulidades. Eu tenho a possibilidade de uma nulidade ser relativa e eu poder arguir, o juiz poder arguir também de ofício. Bem, sendo assim, vamos passar, então, para a análise das espécies de exceção previstas no artigo 95 do Código de Processo Penal. E diz o artigo 95 do Código de Processo Penal: poderão ser opostas exceções de suspeição, incompetência do juízo, litispendência e coisa julgada. E aí, prestem atenção, o Código de Processo Penal trouxe a terminologia que a exceção pode ser oposta. É exatamente isso. A forma mais técnica de nós falarmos é que a exceção, ela é oposta e não interposta. O verbo interpor, a gente utiliza muito mais para recursos. Claro, também tem outros recursos que a gente chama de opor, mas quando nós estamos diante de exceções, a gente vai aqui apresentar as exceções como o próprio Código de Processo Penal. A gente opõe as exceções. Bem, e aí eu quero conversar com vocês o seguinte: o Código de Processo Penal trouxe as exceções no artigo 95, 95, sim, do Código de Processo Penal, só que ela colocou como exceção uma forma geral. Tecnicamente falando, as exceções, elas se diferem das objeções. Por que ela vai se diferir das objeções? Porque as objeções são aquelas situações em que podem ser arguídas de ofício pelo juiz. E as exceções, não, elas vão ser requeridas pelas partes. As exceções, em forma geral, em regra geral, elas vão precluir se elas não forem demandadas no prazo específico. Assim, a gente tem esta terminologia, exceção no Código Penal, do Código de Processo Penal, mas a doutrina repudia que faltou técnica legislativa, porque elas são consideradas como
objeções. Feita essa análise preliminar, vamos agora para a classificação destas exceções. A primeira classificação que a gente vai falar com vocês agora é sobre quanto à natureza. Bem, a gente tem a exceção processual e a exceção material. Quando eu falo de exceção processual, é exatamente estudar o artigo 95 do Código de Processo Penal. E quando a gente fala da exceção material, ela vai se subdividir em exceções diretas e exceções indiretas. Bem, o que vem ser uma exceção direta? Diz o doutrinador, é quando ela ataca a própria pretensão do autor, especificando no tocante à imputação delituosa. Como assim, professora? Se eu tenho uma exceção direta, eu tenho uma defesa do autor, que ele vai atacar diretamente a imputação feita pelo órgão acusatório. Exemplifico. Você tem uma ação penal pública e essa ação penal pública você inicia o processo criminal por meio da peça acusatória, que é a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Bem, o Ministério Público, na sua denúncia, respeitando aqui os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, vai explicitar, vai colocar toda a situação fática e, ao final, vai pedir uma condenação, imputando ao réu, imputando ao acusado a prática de um delito. Então, por exemplo, ele pode imputar o réu a prática do delito previsto no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, ou seja, ele está imputando um latrocínio, que é aquele famoso roubo seguido de morte. Bem, se a defesa ela vai atacar diretamente a imputação feita pelo Ministério Público, eu estou diante de uma exceção direta. Lembrem, exceção, na acepção jurídica, ela tem a terminologia dela significa defesa. Agora, se eu tenho uma exceção material indireta, o que vem a ser uma exceção material indireta? Diz o nosso doutrinador que ela vai ser uma oposição referente a fatos extintivos, modificativos e impeditivos. Bem, e aí a doutrina faz uma diferença. Quando eu estou diante de uma exceção indireta, eu estou diante de uma prejudicial de mérito. E o que vem a ser uma prejudicial de mérito? É uma questão que deve ser analisada antes da defesa referente à imputação colocada aqui para o réu, antes do objeto principal. Exemplo clássico de uma exceção indireta, também chamada de uma prejudicial de mérito, é quando se alega a questão da prescrição. Nós sabemos que a prescrição lá prevista no artigo 117 do Código Penal, 117 não, corrijo, 107 do Código Penal, ela traz como causas extintivas de punibilidade. Então, vem cá comigo. Se eu tenho como uma das causas extintivas da punibilidade prevista no artigo 107 a prescrição, se analisará antes de você pedir a absolvição do réu, antes de você pedir a negativa de autoria, você vai analisar esta causa extintiva de punibilidade, a prescrição, que é uma exceção indireta, porque é um fato aqui que vai impedir da análise meritória da própria ação penal. Então, em suma, nós temos como classificação em relação à natureza dessa exceção, nós temos a exceção processual, que é a instrumental relativa ao artigo 95 do Código de Processo Penal, e a exceção material. A exceção material se subdividindo em direta e indireta. Direta, ela vai atacar diretamente o mérito do processo criminal, a imputação feita pelo órgão acusatório. E a indireta, ela vai atacar o quê? Fatos modificativos, impeditivos e extintivos. Exemplo, prescrição, seriam causas extintivas da punibilidade. Bem, sendo assim, a gente passa agora para a análise quanto aos efeitos dessas exceções. As exceções, elas podem ser dilatórias ou exceções peremptórias. Bem, o que vem a ser exceções dilatórias? As exceções dilatórias são aquelas exceções onde o processo ele não vai ser extinto. E, por consequência, as exceções peremptórias, o processo ele é extinto. Explico melhor. Bem, se nós temos uma exceção peremptória e eu estou dizendo que vai extinguir o processo, eu estou diante da exceção da litispendência e da coisa julgada. Vem comigo. Se eu estou falando de litispendência, eu estou falando de similitude de processos. Tudo bem.
Como é que eu vou analisar essa similitude dos processos? Como é que eu vou analisar se esses processos são semelhantes? No processo penal, eu vou analisar se esses processos têm a mesma parte e se têm a mesma imputação, os mesmos fatos. Muito cuidado, porque no processo civil, para que eu analise a situação de litispendência, eu tenho que analisar o pedido, as partes e a causa de pedir. No processo penal, eu não vou analisar todos esses 3 elementos, porque no processo penal, o pedido vai ser sempre genérico de condenação. Então, isso não iria diferenciar uma ação da outra. Todas, então, seriam iguais neste aspecto. Dessa forma, o que a nossa doutrina traz? Para que eu verifique se aquela ação é semelhante à outra, para que eu verifique a similitude dessas ações, para eu, então, falar que há uma litispendência, eu vou ver se as partes são iguais de ambos os processos e se a imputação feita ao acusado é o mesmo, se os fatos narrados são os mesmos. Bem, se são os mesmos, eu tenho caracterizado aqui uma litispendência, se eu tenho um primeiro processo em trâmite e agora um segundo processo em trâmite. Aí, o que eu estou falando para você? Efeito desta exceção. Efeito peremptório, o segundo processo que foi instaurado e ele é igualzinho ao primeiro processo, que ainda não tem decisão com trânsito em julgado, este segundo processo ele tem que ser extinto. Por isso que a exceção de litispendência é uma exceção com efeito peremptório. Ela vai extinguir o processo. Mesmo raciocínio a gente tem com a exceção da coisa julgada. A diferença entre a coisa julgada e a litispendência é que, na coisa julgada, o primeiro processo já tem uma decisão definitiva transitada em julgado. E aí eu ingresso com um segundo processo igual ao primeiro. E aí eu vou analisar a mesma situação. As partes devem ser iguais, mas eu também tenho que analisar aqui a pretensão punitiva. Qual foi o fato narrado? A pretensão punitiva do primeiro processo para o segundo processo é igual? Se elas forem iguais, se as pretensões punitivas forem iguais, eu tenho uma coisa julgada se o primeiro processo já tiver sido transitado em julgado. Bem, e aí eu tenho essas 2 espécies de exceções peremptórias. E a exceção dilatória, onde é que ela fica? A exceção dilatória, ela não vai extinguir o processo. Você vai retificar aquela situação e o processo vai seguir o seu rumo. Então, nós temos, por exemplo, uma exceção de suspeição. Se eu tenho uma exceção de suspeição, a gente vai estudar detidamente cada exceção. Mas se eu tenho uma exceção de suspeição, eu estou dizendo aqui que o juiz, ele não poderia julgar aquele processo porque ele tem alguma ligação de foro íntimo, por exemplo, alguma relação subjetiva que o impede de julgar o processo, de julgar aquela demanda criminal. Bem, se eu vou sanar essa suspeição, remetendo o processo para outro juiz competente, eu não tenho aqui uma extinção. Então, esse processo eu retifico essa situação, mando os autos para outro juiz e esse processo vai seguir. Da mesma forma, a exceção de impedimento. Agora temos a exceção da ilegitimidade de parte. A questão da exceção da ilegitimidade de parte, ela tem uma celeuma doutrinária. Por que ela vai ter essa celeuma doutrinária? Porque alguns entendem que a ilegitimidade de parte é uma exceção peremptória e outros entendem que é uma exceção dilatória. Por que isso? Porque se a gente analisar, imagina aqui comigo que eu estou diante de uma ação penal privada. E aí, no que eu raciocino que a ação penal é privada, quem é que tem a titularidade para ingressar com essa ação penal privada? O ofendido, que a gente chama de querelante. Tudo bem. Mas imagina aqui que o querelante não ajuiza a ação no período decadencial, no lapso temporal de 6 meses. E vem o Ministério Público, ajuiza a tal ação penal privada.
Poderia o Ministério Público ingressar com essa ação penal privada? Não poderia, por ilegitimidade de parte. E aí, nesse momento, o juiz ele iria extinguir o processo, porque ele não vai receber essa inicial acusatória por ilegitimidade de parte. Faltaria um dos requisitos do artigo 44, do artigo 41 também do Código de Processo Penal. Mas há quem entenda que não há uma exceção peremptória. Há uma exceção dilatória, porque eu poderia retificar esta legitimidade, ou melhor dizendo, esta ilegitimidade de parte. Mas percebam, se eu ingresso com uma ação penal com uma ilegitimidade de parte, eu tenho que, o juiz, na hora que ele vai analisar, ele vai rejeitar esta denúncia ou vai rejeitar essa queixa-crime por ilegitimidade de parte. Ele não vai pedir a retificação, mas, claro, se pode ingressar com uma outra demanda com o polo ativo da demanda retificado. Nada obsta que seja, então, retificado esse polo ativo. Bem, sendo assim, a gente agora vai falar sobre a nossa primeira exceção. Exceção lá do artigo 95, inciso 1 do Código de Processo Penal, que é a exceção de suspeição. O que vem a ser, então, esta exceção de suspeição? Quando eu falo da exceção de suspeição, eu estou falando de uma situação onde o juiz ele não pode julgar a causa, porque ele tem algum impedimento, alguma questão relativa subjetiva. Então, por exemplo, ele tem uma situação de amizade íntima ou inimizade capital com uma das partes. Precisa que ele fundamente o motivo pelo qual ele se declarará suspeito? Não necessariamente, tá bom? Então, aí como é que a gente vai analisar essa situação? Se eu tenho a suspeição, ela também pode se dar pelo impedimento ou pela incompatibilidade. E aí, como é que vai se dar essa situação? Pode essa suspeição, essa exceção de suspeição, ser reconhecida de ofício pelo próprio magistrado, como ela pode ser oposta pelas partes. E quando eu digo pelas partes, ela pode ser oposta pela defesa, pelo órgão do Ministério Público e há quem entenda que também pode ser oposta pelo assistente da acusação, que tem interesse em que o processo seja julgado de uma forma mais correta, de uma forma justa. Bem, quando eu digo que a suspeição ela é reconhecida de ofício pelo magistrado, como é que vai dar esse trâmite? O magistrado, ele se declara suspeito e remete os autos ao juízo competente. Geralmente é o seu substituto legal. Esse substituto legal, ele irá analisar o processo e ele irá ser o próprio juízo natural. E aí eu pergunto para os senhores, existe a possibilidade de recurso contra esta decisão do juiz que se declara suspeito? Não tem, pessoal. Por que que não tem? Imagina o seguinte, se é o próprio juiz que está dizendo que não tem condições de julgar aquela causa, que ele tem alguma situação que o impede, moralmente falando, de julgar aquela causa, entrar com um recurso, interpor um recurso de uma decisão do juiz, que ele mesmo se diz impossibilitado de julgar, seria incongruente. Então, da decisão que o juiz se declara de ofício suspeito, não caberá qualquer tipo de recurso. Ocorre que, às vezes, o juiz ele não se declara suspeito. Ele segue o processo e as partes vêm e opõem uma exceção de suspeição. Quando há esta oposição de suspeição, quem é que vai julgar essa exceção de suspeição? É o tribunal vinculado a este magistrado. E aí não vai ser mais o magistrado. O magistrado ele vai se manifestar nos autos, mas ele não vai julgar a própria demanda. Sendo assim, se eu tenho um tribunal julgando uma exceção de suspeição, eu pergunto aos senhores, caberia o recurso em sentido estrito, que é o recurso em regra utilizado para atacar as decisões de exceção? Caberia, então, um recurso em sentido estrito de uma decisão do tribunal quanto à exceção de suspeição? Não. E a resposta é muito simples de chegar pelo seguinte, se você
para e pensa assim, o recurso em sentido estrito, previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal, é um recurso que tem que atacar decisão de primeiro grau. Se é o tribunal que está resolvendo, dirimindo aquela situação de exceção, não pode caber, em face de uma decisão de colegiada, em face de uma decisão do tribunal, um recurso em sentido estrito. Não haveria esta possibilidade. Então, da exceção de suspeição, requerida, oposta pelas partes, o tribunal julga dessa decisão, não caberá o recurso em sentido estrito. Aí a pergunta que não quer calar. Professora, mas poderá caber recurso especial ou recurso extraordinário? Sim, pode caber. Eventualmente, dessa decisão do tribunal, pode caber um desses recursos, o especial ou o extraordinário. Mas lembrem, não é objeto aqui de estudo na nossa aula, mas lembrem que esses dois recursos, eles são recursos de fundamentação totalmente vinculada. Ele tem requisitos específicos para se interpor esse recurso. Se preenchido todos os requisitos para se apresentar, para se manejar um recurso especial ou um recurso extraordinário, está valendo. Lembrem que no recurso especial você tem violação à lei federal, dentre outros requisitos. Você tem que ter o pré-questionamento, uma violação direta, enfim. E também no recurso extraordinário, você tem que demonstrar repercussão geral, você vai ter que também demonstrar um pré-questionamento, violação direta, ofensa direta à Constituição Federal e demais requisitos. Então, caberia em tese, em face da decisão do tribunal que decidiu sobre a exceção de suspeição, recurso especial, recurso extraordinário, lembrando que o prazo para esses dois recursos é um prazo de 15 dias. Bem, falado isso, sobre a questão da exceção de suspeição, eu quero também dizer a vocês a questão da imparcialidade do juiz. Porque nós sabemos que o sistema que vai nortear todo o processo penal é um sistema acusatório. Então, nós temos dois sistemas, basicamente. Nós temos o sistema inquisitivo e nós temos o sistema acusatório. Quando eu falo de sistema inquisitivo, é aquele sistema onde a parte que vai demandar, que vai ingressar com o processo criminal, que é o órgão acusatório, ele vai se confundir com quem vai julgar, pode se confundir com quem é a defesa. Então, no sistema inquisitivo, eu não tenho aqui as garantias constitucionais sendo observadas. Eu não tenho o princípio do contraditório, eu não tenho o princípio da ampla defesa, eu não tenho a figura de um magistrado equidistante das partes. Bem, esse princípio inquisitivo, a gente observa ele somente no inquérito policial. Ele não é mais adotado no processo penal. Já no processo penal, qual é o sistema que a gente adota? O sistema acusatório. Esse sistema acusatório, sim, o juiz, o magistrado, aquele que julga, ele tem que estar equidistante das partes. Não pode haver qualquer tipo de impedimento, não pode haver qualquer tipo de suspeição. Ele não pode estar inquinado nem para o órgão acusatório, nem para a defesa. Ao longo do processo, ele vai se convencer de que deverá a pretensão punitiva ser procedente ou não. Então, quando eu falo de suspeição, eu estou falando de alguma situação aqui que atinge a moral, provavelmente, do nosso magistrado. Mas existem situações em que as próprias partes, se utilizando da própria torpeza, ingressam com uma exceção de suspeição porque houve alguma querela, houve alguma discussão, houve alguma tensão entre o magistrado e uma das partes. Poderia, neste aspecto, suscitar a suspeição do magistrado? Não, não poderia. Não há esta possibilidade de se suscitar a exceção aqui, de opor uma exceção de suspeição, sob o argumento de que aquele magistrado é muito rigoroso, de que houve um entrevero ali entre o advogado e o magistrado no momento da audiência. Bem, então isso aí está tranquilo, isso não pode, os tribunais têm posicionamento aí extremamente pacificado. Outra questão para falarmos de
suspeição e já entrarmos na outra espécie de exceção, é quanto o momento que eu devo arguir esta exceção. Bem, nós vimos que no artigo 95 nós temos 4 exceções. A exceção de suspeição, ela precede qualquer outra exceção. Como assim? Se eu vislumbrar no processo que existem várias exceções a serem opostas, a primeira exceção que deve ser oposta, que deve ser arguída, é a exceção de suspeição. Ela sempre precede as demais. Onde é que eu posso ver isso no Código de Processo Penal? Ele diz no Código de Processo Penal o seguinte: o juiz que espontaneamente afirmar a suspeição deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo, remeterá imediatamente o processo a seu substituto e às partes intimadas. Bem, então a doutrina, ela entende dessa questão da precedência. É o primeiro momento que se deve logo arguir esta exceção de suspeição. Sendo assim, a gente passa agora para uma questão da análise da suspeição do órgão do Ministério Público. Caberia nós falarmos de suspeição do Ministério Público? Se houvesse uma suspeição do Ministério Público aqui ou um impedimento do órgão do Ministério Público, seria julgado perante o Poder Judiciário? Bem, houve uma celeuma no âmbito jurídico. Quem é que seria competente ou teria uma atribuição para julgar conflitos aqui entre promotores de justiça, promotores e procuradores de justiça, quando eu estou falando da suspeição do Ministério Público? Bem, então imagina comigo aqui, eu tenho um órgão do Ministério Público que ele mesmo se declara suspeito. Sendo assim, poderia haver uma oposição pelas partes de que aquele órgão do Ministério Público também seria suspeito? Sim. A suspeição, ela não serve apenas para o órgão do Poder Judiciário. Ela não serve apenas para suspeitar, para você indagar sobre a imparcialidade do magistrado. Ela também serve para serventuários, ela também serve para órgãos do Ministério Público, ela também serve para o delegado de polícia. Quando eu falo, então, de órgão do Ministério Público, eu tenho hoje o entendimento pelo plenário do Supremo que quem vai dirimir, quem vai resolver toda a questão de Ministério Público, quando não chega ainda ao Poder Judiciário, é o Procurador-Geral da República. Eu não tenho mais a figura do Supremo Tribunal Federal ou, no primeiro momento, do STJ, para resolver aqui conflitos, seja conflito de competência, de atribuição, seja uma questão de suspeição, quanto ao órgão do Ministério Público, antes de se entrar na esfera judicial. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal: se eu tenho aqui uma questão, uma querela envolvendo um órgão do Ministério Público e já se propôs esta ação perante o Poder Judiciário, essa questão ela vai ser analisada perante o Poder Judiciário. Mas o que a doutrina tem dito? Bem, não pode aqui o Poder Judiciário dizer que aquele ou outro promotor vai ter a atribuição para atuar no processo. Então, o que tem se entendido? Aplica-se, por analogia, o artigo 28 do Código de Processo Penal. O que diz o artigo 28 do Código de Processo Penal? Ele vai remeter este problema para o Procurador-Geral da República. Ele vai remeter esse problema para o Procurador-Geral da República porque ele é o chefe do Ministério Público brasileiro, tá bom? Só que a gente tem que observar o princípio do promotor natural. O mesmo princípio nós não temos com o juiz natural, existe também esse princípio do promotor natural, porque ele se submete aqui a uma situação constitucional. O promotor, ele tem que ser designado para aquela demanda previamente à própria demanda criminal existir. É o mesmo pensamento que a gente tem numa questão de juiz natural. Por isso que eu tenho a possibilidade de arguir eventuais exceções em face de órgãos do Ministério Público.
E aí há essa possibilidade também para serventuários da Justiça, para peritos, para delegado de polícia, e nós vamos ter quem é que julga essa situação aqui? Vai ser o Poder Judiciário. Tudo bem? Falando desta forma, a gente passa então para a análise da segunda exceção, que é a exceção de incompetência. Quando eu falo de uma exceção de incompetência, me veio à mente aqui a incompetência absoluta e a incompetência relativa. Se eu falo de incompetência absoluta e falo de incompetência relativa, eu vou falar da teoria das nulidades, porque tem muita relação, a relação íntima com a teoria das nulidades e a questão da incompetência relativa e incompetência absoluta. Em regra, o que eu tenho que as incompetências relativas, elas vão gerar nulidades relativas. Sendo assim, as nulidades relativas, elas têm momento oportuno para serem arguídas, sob pena delas se convalescerem. E as nulidades absolutas, elas não têm momento oportuno para serem arguídas. Por quê? Porque elas dizem respeito a questões constitucionais, elas são nulas de pleno direito, elas violam aqui de forma frontal artigos da Constituição, preceitos constitucionais, princípios constitucionais. E a nulidade absoluta, ela gera de forma já presumida prejuízos para as partes. A nulidade relativa, não. A nulidade relativa, para ela ser arguída, a parte tem que demonstrar um prejuízo. Então, percebam, se eu tenho uma violação aqui de uma incompetência funcional, então, os autos, o processo criminal, ele deveria ser proposto perante o Tribunal de Justiça, porque a parte tem foro por prerrogativa de função. Mas, por um erro, o Ministério Público, ou seja, o querelante, ajuiza a ação penal em face de juízo de primeiro grau. E aí eu não observo essa questão de competência. Eu tenho esta competência funcional girando em torno de uma competência absoluta. E aí, poderá ou não ser arguída de ofício pelo magistrado? Poderá. Só que no processo penal existe uma diferença. Porque no processo penal, as incompetências relativas, não obstante a gente falar que tem momento oportuno para as partes arguírem, não obstante a gente falar que elas podem se convalescer com o decurso do tempo, elas podem também ser arguídas de ofício pelo juiz. Não existe impedimento para que o magistrado argua de ofício as incompetências absolutas ou as incompetências aqui relativas. Não existe qualquer problema. Por que eu estou falando isso? No processo penal, a gente tem que ter a preocupação da busca da verdade real. A gente tem que ter a preocupação do bem jurídico tutelado. É um bem jurídico extremamente importante para a parte. Lembrem sempre que no direito penal a gente tem a última ratio, a gente só demanda na esfera criminal quando os demais ramos do direito não conseguem resolver aquele conflito. Bem, e aí a gente vem falar qual é esse momento quando a parte deve oferecer esta exceção aqui de incompetência. Vamos lembrar rapidamente sobre o rito ordinário no processo penal? Rapidamente aqui, para que a gente faça um link do momento oportuno para se arguir essa exceção de incompetência pelas partes. Eu tenho o oferecimento da inicial acusatória. Essa inicial acusatória, se eu estiver falando de ação penal pública, é a denúncia. Se eu estiver falando de ação penal privada, é a queixa-crime. Bem, oferece-se a inicial acusatória, denúncia ou queixa-crime. Depois do oferecimento da denúncia ou da queixa-crime, qual é a fase que a gente vai passar? É aquela fase em que o juiz ele vai receber ou rejeitar a inicial acusatória. Vamos trabalhar com o recebimento. Recebeu a inicial acusatória, cita aquele acusado, cita o demandado, não é isso? E já intima a própria parte para que apresente defesa no prazo de 10 dias. Defesa essa que a gente chama de resposta à acusação. Isso está tudo lá preconizado no artigo 396
A do Código de Processo Penal. Bem, cheguei até a resposta à acusação e é esse momento que eu quero falar para vocês. No momento que se apresenta a resposta à acusação, é neste momento em que a defesa, se ela vislumbra a possibilidade de opor uma exceção de incompetência, é neste momento que ela deve arguir esta exceção. Sendo assim, qual é o momento oportuno para esta situação? Resposta à acusação, prazo de 10 dias. E a pergunta também que pode vir é: professora, mas esta exceção, ela vai vir no bojo da resposta à acusação ou ela vai ser uma petição em apartado? Ela vai estar em apartado. O que diz o nosso Código de Processo Penal? Que ela vai vir em apartado. Mas não há impedimento, nada iria acontecer se ela viesse no bojo de uma resposta à acusação. Ela vai vir, em regra, com uma petição em apartado. Em regra também, essas suspeições, esses impedimentos, essas exceções no modo geral, não suspendem aqui o processo, nem prazo prescricional no que diz respeito ao processo principal. Então, vai correr em autos apartado esta exceção de incompetência. Bem, quando eu falo que ele vai correr em apartado essa exceção de incompetência, onde vai tramitar esta exceção de incompetência? No mesmo juízo onde está se tramitando a ação penal principal. É o próprio juízo que vai dirimir sobre esta exceção. Então, ele vai resolver toda a questão da exceção de incompetência. Mas essa conclusão, ela se torna tranquila quando eu digo que a exceção de incompetência, ela vai ser manejada no prazo da resposta à acusação, previsto lá no artigo 396-A do Código de Processo Penal. Tudo bem? Agora tem uma questão que eu quero conversar com vocês. Haveria a possibilidade de arguir uma exceção de incompetência antes de instaurar a própria ação penal, antes que o Ministério Público ingresse com a denúncia, antes que o querelante ingresse com a queixa-crime? Há essa possibilidade? Bem, o que a doutrina nos diz é o seguinte, que existe uma tal de incompetência virtual. Essa incompetência virtual, em regra, não poderia ser arguída. Mas vem Renato Brasileiro e nos explica o seguinte: espera lá, existem ainda procedimentos pré-processuais que pode sim desencadear aqui uma incompetência do juízo. Claro que sim. Imagina comigo aqui uma decretação de prisão temporária. A prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar e ela só vai existir antes da ação penal. Ela só pode ser decretada por juiz, mas há requerimento da autoridade policial ou há requerimento do órgão ministerial. Bem, se eu estou falando que é um procedimento cautelar, que é uma medida cautelar e só pode ser antes do processo, quem é que vai decretar essa prisão temporária? O juiz. Mas imagina se esse juiz ele é incompetente para a demanda. Eu não poderia arguir aqui essa incompetência porque eu não tenho um processo já iniciado? Claro que sim. Outras situações que a gente pode ver, prevista lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, são as medidas cautelares diversas de uma prisão cautelar. Então, nós temos as prisões cautelares, exemplo que eu falei agora, prisão temporária, ou até uma decretação de prisão preventiva antes da ação penal instaurada, e também algumas medidas cautelares diversas da prisão, que às vezes há essa necessidade delas serem decretadas antes do início da ação penal. E aí eu posso vislumbrar, sim, a arguição de uma exceção de incompetência antes do início de uma ação penal. Não existiria qualquer problema, porque lembrem aqui, se eu ingresso com, por exemplo, um pedido de, imaginemos, órgão do Ministério Público, eu ingresso com um pedido perante o Poder Judiciário que seja decretada a prisão preventiva do acusado, do réu, do investigado, porque ainda não tem processo, né? Do investigado, por preencher um dos requisitos lá do artigo 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. E o juiz decreta a prisão. Esse juiz que decretou a prisão,
ele vai ser, em regra, o juiz competente em razão do Instituto da Prevenção para quando o Ministério Público ingressar com a demanda da ação penal. Então, percebam, se eu mantiver esse juiz, se esse juiz não for declarado aqui incompetente, eu vou ingressar com a ação perante um juízo totalmente incompetente. Então, há sim esta possibilidade de demandas de eu ingressar com uma exceção de incompetência aqui no início do processo, antes que seja instaurado o processo. E aí eu vou vislumbrar a questão da da prevenção, eu vou vislumbrar a questão de medidas cautelares que são providenciadas antes da instauração da ação penal. Bem, se eu estou diante de uma decisão, as partes elas podem se insurgir contra aquela decisão de incompetência, exceção de incompetência. Digamos que o juiz não se declara incompetente ou ele se declara incompetente. Caberia recurso da decisão que, por exemplo, negou a incompetência do juízo? Sim, cabe o recurso em sentido estrito, previsto no artigo 581, inciso 2 do Código de Processo Penal. E aí a gente tem que lembrar que este recurso é inerente a esse recurso, ele não tem efeito suspensivo. Se ele não tem efeito suspensivo, aquela decisão que está sendo impugnada, ela não vai ter sua eficácia suspensa. Então, desde logo, ela já é aplicada. Bem, feito esta análise sobre a exceção de incompetência, vamos passar agora para a terceira exceção, exceção de ilegitimidade. Quando eu falo da exceção de ilegitimidade, me vem à cabeça legitimidade ad causam, legitimidade ad processo. Bem, quando é que eu tenho uma legitimidade ad causam ou quando eu tenho a legitimidade ad processo? A legitimidade ad causam é a possibilidade de eu estar no processo. Eu tenho essa possibilidade de estar no processo. E aí vamos falar um pouquinho sobre ação penal. Na ação penal, nós temos duas espécies de ações penais. Nós temos a ação penal pública e a ação penal privada. Na ação penal pública, ela se subdivide em ação penal pública condicionada à representação do ofendido e a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Agora vamos falar do segundo grande grupo das ações penais, ação penal privada. Elas se subdividem em ação penal propriamente dita, ação penal privada propriamente dita, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. Bem, por que eu falei de todas essas ações penais? Porque eu tenho que saber quem são os legitimados para ingressar com cada ação. Quando eu falo do grande grupo de ação penal pública, seja ela incondicionada, seja ela condicionada, eu falo que quem tem a legitimidade para ingressar com a ação penal pública é o Ministério Público. Então, o Ministério Público ele vai ter essa legitimidade ad causa. Mas se eu falo de ação penal privada, quem tem a legitimidade de ingressar com esta ação penal privada é o ofendido, que a gente chama de querelante. Mas para isso, esse ofendido, ele precisa ter uma capacidade postulatória para ingressar com essa ação penal. Essa capacidade postulatória a gente vai vislumbrar por meio de um advogado regularmente inscrito na OAB. E aí, diz o artigo 41, diz o artigo 44 do Código de Processo Penal, esse advogado, ele tem que estar munido com uma procuração e essa procuração ela tem que ter poderes especiais para ele ingressar com essa ação penal. Mas imagina uma seguinte situação. Eu tenho uma pessoa menor de 18 anos de idade que ela foi ofendida, crime contra a honra. Lembram lá dos crimes contra a honra? Injúria, difamação, calúnia. Pode um menor de 18 anos ser vítima? Pode, não existe qualquer problema. Ele pode ser o querelante, por meio do seu advogado? Pessoal, e aí eu tenho uma legitimidade ad processo. Ele pode ser, mas ele tem que ser representado por alguém.
Então, por seu genitor, sua genitora, um representante legal deverá ingressar juntamente com ele no processo. E aí, essa ilegitimidade de parte, lembram lá que eu falei no início do bloco, que a legitimidade de parte havia uma celeuma, se ela é peremptória ou dilatória? Bem, se eu estou diante de uma ilegitimidade de parte, eu ingresso com uma ação penal privada, mas eu ingresso, sendo eu o Ministério Público ingresso, o juiz vai simplesmente extinguir o processo. Mas se eu entro com uma ação penal privada, e esta ação penal privada, ela é ajuizada pelo ofendido, mas esse ofendido é menor de 18 anos de idade, não está regularmente representado. O juiz deverá, neste momento, extinguir também um processo por ausência de representação? Não. Basta aqui você consertar essa questão de representação e o processo vai seguir o seu rumo. Tudo bem? Agora, muito cuidado com a questão da ação penal privada subsidiária da pública. Por que eu estou falando da questão da ação penal privada subsidiária da pública? Porque a ação penal privada subsidiária da pública, ela é de natureza principal pública. Em razão da inércia do Ministério Público, o privado ingressa com uma queixa subsidiária. Mas pode o Ministério Público, a qualquer momento, retomar aquela ação penal que outrora ele deixou transcorrer o prazo, outrora ele foi inerte. Então, muito cuidado, porque aí não seria uma questão de legitimidade. Muito pelo contrário aqui, seria uma questão ele retomar a sua titularidade, porque ela tem uma natureza eminentemente pública, tá bom? Bem, chegando a essa situação, nós vamos saber qual é o recurso cabível quando eu tenho uma exceção de ilegitimidade de parte. O recurso cabível previsto no artigo 581, inciso 3, e nós temos também o inciso 1, é o recurso em sentido estrito, via de regra, tá bom? Então, professora, mas como é que eu vou saber que sempre vai ser o recurso em sentido estrito ou pode ser uma apelação? Primeira regra que eu tenho que dizer para vocês, lembrem que o artigo 581 traz um rol taxativo. Então, você tem que saber quais são as hipóteses do artigo 581. E para que caiba a apelação, não pode estar no rol do artigo 581, porque o recurso de apelação é um recurso supletivo. Mas se eu não lembrar das hipóteses de cabimento, o que poderá eu lembrar? Cabe... A apelação é cabível das decisões definitivas ou com força de definitivas. E aí caberia, então, o recurso de apelação. Mas essas hipóteses de cabimento que eu venho falando, o recurso em sentido estrito, elas estão previstas expressamente no 581. Bem, então agora a gente chega na exceção de litispendência, que aí eu já vou falar com vocês da coisa julgada, porque a litispendência é a coisa julgada para que eu identifique aqui a similitude dessas ações. Via de regra, eu preciso de parte pedida e causa de pedir. Já no processo penal, a gente sabe que o pedido é sempre um pedido de condenação, um pedido genérico. Sempre eu vou ter esse pedido genérico. Bem, e aí eu vou analisar o quê? As partes e a imputação feita, os fatos imputados ao acusado. Sendo assim, se eu identifico que existe uma primeira ação, seja ela tramitando, seja ela com uma decisão transitada em julgado, esta segunda ação que eu vou ingressar agora, ela vai ser extinta, ela tem que ser extinta. Por quê? Vai ser arguída uma exceção ou de litispendência, se a primeira estiver em trâmite, ou uma segunda exceção aqui de coisa julgada, se eu tiver o trânsito em julgado da primeira. Não podem coexistir duas ações idênticas, não podem coexistir duas decisões idênticas. E aí a pergunta, que sempre é corriqueira, mas imagina o seguinte, eu tenho uma condenação de 3 anos e uma segunda condenação pelo mesmo fato de 2 anos. Então, eu posso extinguir o primeiro processo porque é mais gravoso ao réu? Existe esse princípio que a gente tem que beneficiar o réu? Não. Vai se manter sempre a primeira condenação em detrimento da segunda. Vai ser sempre mantido o primeiro processo que está em trâmite em detrimento do segundo que foi ingressado. E aí, falando da litispendência, eu não posso esquecer que a natureza dela é uma exceção peremptória
igualmente da exceção aqui da coisa julgada, que é uma exceção também peremptória. Agora, da decisão que extinguiu o processo, seja por uma questão de litispendência, seja uma questão de coisa julgada, eu pergunto para vocês qual é o recurso cabível. Imagine, extinguir o processo. Eu tenho uma decisão totalmente definitiva ou com força de definitiva, ela está extinguindo o processo. Cabe a apelação, não cabe recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito não caberá quando eu estiver diante de decisões definitivas ou com força de definitivas. Bem, e aí chegando na coisa julgada, eu tenho que lembrar o seguinte, que a gente pode ter formado uma coisa julgada material ou uma coisa julgada formal. Quando eu falo de coisa julgada formal, eu falo de um efeito endoprocessual, dentro do processo. E quando eu falo de uma coisa julgada material, eu falo de um efeito extra-processo. O que significa dizer o seguinte, se eu tenho a análise do mérito da causa, no dispositivo da sentença, por exemplo, vai se operar a coisa julgada material. Ela se torna imutável. Só que aí alguém pode trazer esta minha indagação. Mas, professora, cabe revisão criminal? Sim. As decisões no processo penal, elas não são soberanamente aqui imutáveis, porque caberá uma questão de recurso, de uma ação de impugnação, que é uma ação de revisão criminal. Bem, agora a gente vai para o quiz. Vamos lá para as perguntinhas. Quanto às exceções, assinale a alternativa que retrata espécie de exceção processual. Letra A, indireta de mérito. B, indireta de preliminar, coisa julgada ou direta de mérito. Bem, vamos ver então qual é a resposta. A questão nos trata aqui de espécie de exceção. Percebam que a questão aqui, ela quis fazer uma confusão entre a classificação da exceção e a espécie. A espécie da exceção aqui é a coisa julgada, então vamos ver agora a resposta, é a letra C, coisa julgada. Percebam que a letra A, B e a D são aqui classificações de exceções. Vamos agora ver a próxima pergunta do nosso quiz. Rejeitada a inicial acusatória por ilegitimidade de parte, qual recurso cabível em face dessa decisão? A, apelação. B, carta testemunhável. C, recurso em sentido estrito. D, embargos infringentes e de nulidade. Então, qual seria a resposta correta de acordo com o nosso sistema recursal no processo penal? Lembre que legitimidade de parte também é uma exceção. Se a pessoa ingressa com ação penal e é ilegítima, qual o recurso cabível se ela é rejeitada? Aí o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, de acordo com o artigo 581. Vamos na tela ver a resposta. Letra C, recurso em sentido estrito. E agora mais uma questão do nosso quiz, última questão, vamos ver aqui na tela qual é a nossa pergunta. Quanto aos efeitos das exceções, assinale a alternativa correta. A, dilatórias e iniciais, dilatórias e finais, peremptórias e iniciais ou dilatórias e peremptórias. Bem, quando nós falamos nesse bloco sobre os efeitos das exceções, nós vimos que tem dois efeitos, dilatórias e peremptórias. Então, a assertiva correta é a letra D. Vamos na tela ver a resposta. Exatamente. No próximo bloco, a gente vai ver conflito de competência. Até lá. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.